O tema que será abordado está relacionado aos valores pessoais alinhados ao desempenho profissional. Gostaria que vocês acompanhassem esse material que preparei com muito cuidado, especialmente para vocês. Da forma como será apresentado, acredito que será mais claro e contribuirá com a fixação do conteúdo. Convido a todos a assistirem até o final, pois teremos uma surpresa valiosa nos esperando. Vamos lá? Para começar a falar sobre os valores pessoais e o desempenho profissional, vamos a algumas considerações. Primeira pergunta que eu te faço: como é dividido o seu dia? Todos nós temos um dia de 24 horas, que muito provavelmente ele é destinado 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, para termos uma boa saúde, e 8 horas para as demais atividades, como jantar, almoçar, fazer exercícios físicos, realizar diversas outras atividades. Essas são as nossas atividades diárias. Qual é o nosso foco? Das 8 horas que você destina para trabalhar, como é dividido o seu dia de trabalho? Quanto tempo do seu dia você passa efetivamente realizando aquela tarefa a qual você foi contratado pela empresa? Ou preocupado com as relações que existem dentro do seu departamento, relações pessoais, por exemplo, ou focado em situações que colocam o seu emprego em risco. Também pensando em planejar as atividades que você está executando. De uma maneira geral, o ideal seria que, desse período de 8 horas, você ficasse 25% do tempo, ou 2 horas, efetivamente trabalhando, 2 horas preocupado com essa relação interpessoal, que nada mais é do que efetivamente criar vínculos afetivos com as pessoas que fazem parte do seu meio. 2 horas focado em entender como são as políticas da organização que você trabalha, e as outras 2 horas planejando as atividades que você realiza. De certa forma, parece até óbvio quando nós dividimos dessa forma bastante organizada. Porém, a gente sabe que o próprio desenrolar das atividades, eles geram N situações. Você nunca faz um trabalho sozinho, você tem que estar sempre junto com seus colegas, tendo cuidado com a sua supervisão e uma série de outras coisas. Agora, existe um instrumento capaz de medir esse tempo que você realiza dentro de cada tarefa. Esse instrumento ele se chama CVAT e ele é composto por 4 dimensões que englobam todos esses assuntos que nós conversamos agora. Nós temos dentro dessa ferramenta CVAT uma dimensão chamada trabalho, uma dimensão chamada relações pessoais, outra controle e, por fim, pensamento. Esse trabalho ele foi todo desenvolvido na década de 80 nos Estados Unidos, em uma das universidades mais prestigiadas do mundo para esse tipo de pesquisa. Porém, esse período que parece bastante significativo para nós, de 30 anos, para um instrumento desse porte, ele está exatamente no ponto em que todos os testes que ele poderia passar, ele já passou, e agora ele está ganhando volume cada vez maior para se tornar uma das ferramentas mais consagradas para os próximos anos. O que é interessante, apesar de toda essa robustez, é um instrumento muito eficaz e muito bom de ser utilizado. Como vocês podem observar aí, ele tem 4 dimensões: trabalho, relações pessoais, controle e pensamento, e cada uma dessas dimensões, 4 subdimensões, que permite você entender com maior profundidade sobre cada um desses aspectos que envolve o desempenho no trabalho. Então, de uma maneira bastante ilustrativa, nós temos aqui a dimensão trabalho, ela é subdividida em 4 subdimensões, e a gente tem
Trabalho duro, prazo, terminar a tarefa e qualidade. Como funciona isso? Nós temos uma pontuação média que ela fica entre 12 e 13 pontos. A escala vai de 5 a 20. Quando nós identificamos que um profissional tem uma nota muito baixa, 5, 6, 7, provavelmente esse profissional ele trabalha muito abaixo do que seria o nível médio de corte, o 12,5. Quando nós temos um profissional que ele tem uma nota bastante alta, 18, 19, 20, são profissionais que trabalham muito, com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação. São pessoas que realmente se empenham muito naquilo que elas estão fazendo. O que é interessante observar, nem sempre quem trabalha muito trabalha de maneira correta. Muito provavelmente você vai ter uma nota baixa em trabalho duro, que foi aquele 6, 7 que eu mencionei, associado a uma outra nota que pode gerar sim um resultado positivo, pois essa pessoa, vamos imaginar aqui um profissional de vendas, não é aquela pessoa que trabalha exaustivamente, porém ele sai e atende o cliente correto e faz uma boa venda. O que é interessante é entender esse processo e poder mesclar. Quem sabe um ajuste nessa forma de trabalho seria bastante interessante. O segundo grupo nós temos aqui é o prazo. A segunda subdimensão é o prazo. E essa dimensão ela está relacionada à questão prazo para entrega de uma determinada tarefa. Pessoas que têm nota baixa nesse quesito são pessoas que não tendem a se preocupar muito com a data limite de você entregar um trabalho. Então, por mais que você mencione para aquela pessoa que ela tem uma semana para entregar, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, ela não tem comprometimento com isso. Do outro lado, quem tem uma nota extremamente alta com prazo são pessoas que efetivamente gostam demais, se preocupam demais com essa questão do tempo, do momento de entregar a tarefa, de entregar aquilo que elas se comprometeram a fazer e, por conta disso, elas ficam extremamente preocupadas com esse resultado. O que é interessante observar, se você tiver na sua equipe alguém que a nota, que é a pontuação, a escala, prazo, tem um resultado muito alto, são pessoas que, caso você estabeleça um compromisso, marque um horário, se você combinar com ela, olha, nós nos encontramos, estarei aí na sua sala para uma reunião às 14 horas, e você chegar às 14 horas e 14 minutos, esses 15 minutos representam para ela falta de caráter, por exemplo, falta de compromisso, falta de comprometimento, ou seja, elas associam o prazo, o tempo, com características da pessoa. Pessoas que têm a nota alta em terminar a tarefa são pessoas extremamente empenhadas em concluir aquilo que elas começam. Bastante interessante quando você identifica na sua equipe alguém com essa característica, pois boa parte do trabalho que você efetivamente estabeleceu um prazo, esta pessoa vai estar extremamente empenhado que esse trabalho seja entregue, porque ela tem a vontade de iniciar trabalhos e terminar trabalhos. Ou seja, a satisfação dela, diferente dos outros dois que nós mencionamos agora, se você disser para ela, olha, esse trabalho está bastante enroscado. Se você cobrar dela trabalhar mais, ela não trabalha. Se você cobrar dela prazo, ela não faz. Agora, se você disser, vamos terminar essa tarefa para começar uma próxima, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Um outro fator que é muito interessante e que fecha esse grupo
é a questão da qualidade. E aí, novamente, a questão dos extremos. Pessoas com uma nota baixa em qualidade, elas tendem a não se preocupar muito com aquilo que elas estão entregando. Então, eu preciso fazer um relatório, minha nota não é muito alta, eu não tenho muita preocupação com qualidade, meu relatório é muito simples, eu vou, entrego e pronto. Se as pessoas encontrarem defeito, não há problema, meu quesito qualidade ele não é alto. Porém, uma pessoa que tem uma nota muito alta em qualidade, 19, 20, costumam não entregar aquilo que elas se comprometem, porque nunca está tão bom o suficiente a ponto dela passar aquele trabalho para que uma segunda pessoa possa visualizar. Novamente, nós temos aqui uma dimensão chamada trabalho e as suas 4 subdimensões. Qual é o ideal? O ideal é que você se conheça o seu grupo e saiba alinhar. Se eu preciso entregar um trabalho com qualidade, eu não vou me preocupar com esses outros 3 profissionais aqui, o trabalho duro, o prazo ou terminar a tarefa, porque essas pessoas não terão a qualidade que eu estou buscando. Da mesma forma que se eu peço para alguém que tem como característica terminar a tarefa, a visualizar a parte da qualidade, ele simplesmente, qualquer trabalho que aparecer, para ele está bom, porque qualidade não é o quesito principal. Uma segunda dimensão que nós vemos aqui é a das relações pessoais, ou relacionamento. E o que a gente observa? Nós vemos aqui a subdimensão do aconchego, e aí, novamente, pessoas com nota muito baixa em aconchego, elas não se preocupam muito com o ambiente no qual elas estão inseridas, trabalhando. Se você tem uma pessoa com nota baixa em aconchego e ela chegar na empresa, a empresa não estiver plenamente organizada, ela não for recebida com excelente café da manhã, com excelente cortejo, se a nota dela para aconchego é baixo, ela não se preocupa com isso. Ela chega, senta, faz o trabalho dela, não estabelece muito afeto, né, com as pessoas que fazem parte desse grupo. Da mesma forma, pessoas que têm uma nota muito alta em aconchego, elas têm muito essa necessidade. Ou seja, se eu tenho uma nota alta em aconchego e as pessoas não me falam bom dia, não me tratam bem, não ficam estabelecendo relações de afetividade, isso prejudica a minha questão de trabalho. Uma segunda dimensão é a questão da empatia. Pessoas com baixa empatia têm muita dificuldade para se colocar no lugar do outro. Então, muito provavelmente, quando ele vai delegar uma tarefa, quando ele vai passar alguma informação, pessoas com nota baixa em empatia, eles tendem a passar simplesmente o conteúdo ou passar aquilo que eles necessitam, estão solicitando, e a outra pessoa que se vire com o seu entendimento. Pessoas com nota muito alta em empatia, por exemplo, 18, 19, 20, elas tendem a transferir o sentimento da outra pessoa para ela. Então eu pego uma pessoa com nota altíssima em empatia, se alguém chegar comentando sobre algum problema mais sério, ela consegue trazer todas essas informações como se fossem suas, próprias, verdadeiras, e ela se coloca muito no lugar da outra pessoa. Sociabilidade está relacionado ao fato de você conseguir ser social no ambiente de trabalho. Pessoas com baixo valor de sociabilidade tendem a ficar isolados no seu ambiente de trabalho, porque elas não são muito sociáveis e elas não consideram isso um fator importante. Pessoas com altos índices de sociabilidade são aquelas pessoas que têm aquela facilidade em se relacionar com grandes grupos, com grandes organizações. Dependendo do contexto do que você está buscando, é muito interessante você mesclar esse fator. Eu preciso de alguém que, no meu departamento,
que se relacione muito bem com todos os outros e que tenha essa característica e que goste desse fator, uma pessoa alta em sociabilidade. E aí, fechando relações pessoais, a gente tem a questão da lealdade. A lealdade é muito interessante porque ela se refere à lealdade à empresa, né? Então você pega, eu tenho uma pessoa baixa em lealdade, muito provavelmente ela não compactua com absolutamente nada que a empresa fizer de errado. Se eu pego uma pessoa com nota baixa em lealdade, 6, 7, 8, muito provavelmente qualquer problema que ela observar, ela não, no momento de uma preocupação, de uma chateação de um cliente, um processo de uma vistoria, algum processo relacionado dentro dessa linha, pessoa com nota baixa em lealdade, ela não vai passar por cima dos seus valores para colocar os valores da organização à frente. Pessoas com nota baixa em lealdade, elas tendem a migrar muito de organizações, ela não é leal àquela organização. Da mesma forma, pessoas com altas notas em lealdade, elas tendem a assumir compromissos assumir situações além daquilo que é estabelecido. Então, de uma maneira comum, eu resolvo, por exemplo, pegar por exemplo, uma empresa que está passando por dificuldades financeiras e a nota de lealdade ela é uma nota bastante alta. Esse profissional ele vai continuar na empresa mesmo com as dificuldades financeiras porque ele tem um sentimento de gratidão com essa empresa e ele vai honrar aquilo até o final. Na dimensão controle, que é a terceira dimensão, nós temos aqui dominância, status, politicagem e liderança. Quando a gente fala sobre dominância, a gente está falando sobre a questão do poder. Então, pessoas com baixa nota em poder são pessoas que têm uma dificuldade absurda em controlar o trabalho das outras pessoas. Que por outro lado é um fator interessante porque se ela não busca estabelecer a sua dominância, o seu poder em relação ao que está sendo feito, ela faz parte do grupo de uma maneira bastante interessante, porque ela permite que outra pessoa assuma esse papel de dominância, estabeleça quais são as regras, quais são os limites e ela acompanha o que está sendo solicitado. Já pessoas com alta nota em dominância são pessoas que tendem a desejar que o trabalho seja feito exatamente da forma como ela estabeleceu. Então, eu quero que o relatório seja entregue em folha azul. Tendo folha azul ou não tendo folha azul, dominância é a sua nota alta, vai ter que ser feito em folha azul. Eu pedi um relatório, quero que você entregue, quero que você faça, nota alta em dominância, eu vou checar cada um desses itens do relatório. Em relação à subdimensão status, o que é que nós observamos? Pessoas que têm uma nota baixa no quesito status, ela não está muito preocupada com o cartão de visita que ela recebe da empresa, o nome, o cargo que ela vai estar executando. Porque muito provavelmente você pode pensar pessoas que já tiveram toda uma trajetória profissional e aí elas saem do mercado, se aposentam, alguma coisa, retornam para a empresa e aí ela já teve ela já passou por todo aquele processo e ela só quer, qual é o objetivo dela agora? É ter uma função, é desempenhar. Então, status para ela é baixo, para ela está tudo bem, está tudo em ordem. Agora, se você encontra um profissional que a nota dele para status é uma nota altíssima, 18 e assim por diante, são pessoas que aceitam até uma remuneração menor em troca do cartão de visita que ela tem. Ou seja, ela é capaz de aceitar até uma possibilidade de recolocação
para um cargo superior com uma remuneração inferior, de acordo com o que fizer parte do pacote, o que ela vai estar tendo. Antes ela cuidava de 50 pessoas, agora ela vai cuidar de 200. Antes ela tinha uma sala comum e agora ela vai ter uma sala de diretoria. Então, esses fatores são primordiais. A ausência desses fatores fazem com que uma pessoa com altas médias em status, se desmotive a trabalhar. A terceira subdimensão é a politicagem. E ela está relacionada a quando você pensa numa organização, você tem toda uma cultura, todo um conjunto de regras, toda uma política que envolve aquilo ali, todo aquele processo. A ideia da politicagem, pessoas que têm nota baixa em politicagem, são pessoas com muita dificuldade em esconder aquilo que elas estão pensando, né? Então, ela manifesta raiva, nervoso, ela fica brava com os colegas, ela briga, se a coisa não é feita da forma como ela está imaginando, ela questiona. E uma pessoa com altas notas de politicagem, altas médias, ela tem uma forma de agir em relação a isso muito interessante. Ela consegue, por meio de negociações, de trocas, de conversas, ela consegue fazer com que o grupo alcance o objetivo desejado. Então, é bastante interessante você observar essa questão da politicagem. E, por fim, da questão da liderança, que você vai ter pessoas com baixa nota em liderança, pessoas que terão uma dificuldade absurda em liderar equipes, elas não têm aquilo como característica principal, e você vai ter pessoas com altas notas de liderança apontando aí para a possibilidade de você começar a estruturar para que elas venham a assumir realmente o contexto daquele. Se eu tenho uma pessoa com nota alta em liderança e ela simplesmente faz parte de uma equipe, ela não tem nenhuma projeção de crescimento, nem nada disso, e não tem nem como aplicar essa liderança dentro desse grupo, muito provavelmente ela vai estar desanimada, insatisfeita e com vontade de mudar de organização porque ela quer exercer esse papel de líder, né? Muito interessante você poder pegar dentro de um contexto e identificar quem são realmente as pessoas que estão empenhadas com a questão de ser líder, né? De gerenciar as outras pessoas. E a última dimensão é a dimensão do pensamento, que aí a gente tem a abstração como o primeiro elemento dessa dimensão, e ela lida justamente com o intangível, né? Uma pessoa com baixa nota em abstração, vai ser muito difícil você explicar para ela como é uma tarefa sem estar apresentando de maneira detalhada, se riscando, fazendo um esboço. Eu pego uma pessoa baixa em abstração e peço para ele construir para mim um móvel. Ele não vai conseguir fazer. Ou você chegar para ele e falar, olha, eu fui visitar um determinado local e ele era desta maneira, e você começa a descrever. Para uma pessoa com nota baixa em abstração, ela tem uma dificuldade absurda em entender tudo aquilo que está sendo passado. Da mesma forma, uma pessoa com alta nota de abstração, ela tem uma capacidade absurda de você mencionar e dizer, olha, eu preciso de uma mesa e esses são os elementos que você tem. Ele vai construir quantas você pedir, porque ele tem essa capacidade de imaginar, essa capacidade de você passar algumas informações, por mais mínimas que sejam, e ele está criando, construindo tudo aquilo na mente, né? Nós temos aí a subdimensão do planejamento, e pessoas baixas em planejamento, elas têm uma dificuldade muito grande em estabelecer, né, os parâmetros daquilo que ela pretende executar. Ela é mais executora do que planejadora, né? E se ela tiver essa nota baixa, e se ela tiver uma nota alta, ela consegue fazer bons planejamentos, ela consegue
é uma característica que é importante, que ela julga interessante. Então, se eu tenho um profissional que a nota dele é alta em planejamento, muito provavelmente ela vai ser uma nota baixa em trabalho duro, porque ele vai alinhar muito bem essas duas características. Ele vai falar, não, eu vou trabalhar apenas o que for necessário. Você destinou a tarefa, ele vai procurar planejar, determinar lá quais são as etapas para chegar naquele resultado, e ele vai fazer todo um planejamento, faz parte do contexto, da vontade, daquilo que ele identifica como positivo, e ele vai colocar isso em prática. Em relação à exposição, pessoas com nota baixa em exposição não gostam muito de estar exposto na empresa, né? Eles têm essa preocupação, então, eu não posso falar em público. Pessoas baixas em exposição, eu não posso falar em público, eu não posso eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um evento, eu vou visitar um cliente, coisa assim. Por quê? Porque ela não ele vai num jantar de confraternização, ele senta, fica ali sentado ouvindo as conversas, participando de uma maneira, mas ele mesmo não tem essa característica. Uma pessoa com nota alta em exposição, ela requer isso. Você tem que vai ter um prêmio, e o primeiro lugar, o prêmio não é nada, o prêmio é simples, mas a pessoa vai estar sendo apresentada para toda a organização como aquela que deu o resultado, que chegou em primeiro lugar. Então, isso motiva mais até do que o prêmio em si, para quem tem uma nota alta em exposição. E a flexibilidade fecha todo esse contexto, e ela fala do que? Pessoas com nota baixa em flexibilidade, elas fazem aquilo que elas consideram que é o correto. Então, se enquanto ela considerar, se a nota dela em flexibilidade for baixa, aquilo que ela considerar que está correto e que ela tem que fazer, ela vai colocar em prática. E aquilo, se a nota de flexibilidade dela for alta, é a pessoa que tem aquela facilidade maior para trabalhar no grupo. É o profissional de vendas que visita 5 ou 6 vezes um cliente difícil, é o gestor que faz uma grande negociação, é aquela pessoa que está habituado com esses negócios, mas a longo prazo ele tem aquela flexibilidade, as coisas não precisam estar pontualmente, exatamente fechadas e estabelecidas da forma como foi combinado num primeiro momento. Ela é flexível, ela tende a entender e a observar o que a outra pessoa está dizendo, e aí ela flexibiliza e faz com que todo esse projeto ocorra. O que é interessante como é feito esse teste CEVAT. Ele é muito simples, ele é feito com 20 conjuntos de 4 frases, e você classifica essas 4 frases dentro de cada conjunto. Quanto tempo demora o teste? De 5 a 8 minutos. Se você for buscar informações sobre o CEVAT no mundo, e nós fazemos o convite para isso, você vai ver que ele está bastante difundido nos Estados Unidos, diversos países da Europa, assim como os países asiáticos, Singapura e muitos outros países. Caso você queira mais informações, acesse o site c-vat.com e conheça centenas de estudos que já foram desenvolvidos, inclusive todas essas informações que foram passadas aqui. No Brasil, existe um site exclusivo chamado cvatbrasil.com, no qual você consegue encontrar algumas informações e também a utilização dessa ferramenta. Qual é a resposta que você vai ter com o CEVAT? Você vai ter essas 4 dimensões, com as suas 4 subdimensões, representadas por uma figura que mais parece uma teia de aranha. Então, o profissional, quando ele faz uma leitura, ele começa sempre destacando as notas que tiveram um resultado inferior. Então, por exemplo, esse funcionário é hipotético, né? Porque
Esses dados não representam nenhuma pessoa especificamente, mas ela teria a nota de aconchego nota 7, ou seja, uma pessoa que não há muita necessidade de você... ela não se preocupa muito com o afeto no ambiente organizacional, assim como ela também tem bastante dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, porque a nota dela de empatia também deu um resultado muito baixo. Quais são as notas que ela tem resultado mais alto? Sociabilidade. Então, ela não faz questão nem de afeto e nem de se colocar no lugar do outro, mas ela é bastante sociável, ou seja, ela se sociabiliza muito bem, ela troca informações muito bem, ela conversa muito bem, e aquilo que ela não tem, ela não se preocupa, ela no ambiente não chama atenção. E a outra nota que ela tem um resultado bastante alto é o da abstração, que representa que ela tenha essa capacidade grande de entender aquilo que você está discutindo e apresentando. Quais são os principais usos dessa ferramenta? Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de seleção de pessoal, ou seja, você aplica o teste e com esse resultado você já pode identificar se a pessoa tem ou não o perfil daquilo que você está buscando. Eu preciso contratar um funcionário para fazer parte do grupo e a nota dele mais alta, a nota de liderança. Ele vai fazer parte do grupo por um período, porque o que ele busca realmente é assumir uma função de líder. Pode ser utilizada na montagem de equipes de trabalho, uma vez que todos da equipe fizeram o mesmo teste, você pode alinhar determinadas características. Você pode passar um trabalho no qual o prazo é mais importante para quem tem nota alta em prazo, e outro trabalho que o seu cliente de repente necessite de algo com uma qualidade maior, focado para quem teve alta nota em qualidade, ou seja, atender as pessoas, distribuir as tarefas de acordo com a aptidão de cada um. Em relação ao diagnóstico de desempenho, nós podemos aplicar o teste na equipe toda, perceber aqueles que têm o resultado superior e comparar o resultado do teste com o que a pessoa que não tem o resultado superior vem fazendo de diferente. Exemplo, baixa flexibilidade, baixa lealdade, ou alta flexibilidade, ou alta lealdade. O que difere as pessoas com resultado diferente do ponto de vista do que é observado pela ferramenta? Tem também a questão da saúde emocional, que envolve você conhecer um pouco mais as pessoas para que elas possam alcançar o seu objetivo melhor, máximo, né? Entendendo o que ela busca, quais são suas características. Por exemplo, pegar uma pessoa que tem a necessidade de afeto e tratá-la de uma maneira um pouco mais afetiva. Uma pessoa que tem a necessidade, se coloca muito no lugar das outras, o quanto isso interfere no seu desempenho. Ela busca se colocar no lugar dos outros e as pessoas da sua equipe não. Então, o quanto que isso é impactante desse ponto. E um outro uso é a questão do coaching, que você pode estruturar todo o seu processo, começando com essa importante ferramenta de valores, que você vai conhecer em profundidade o coach e fazer com que ele faça todo o seu trajeto, o seu planejamento, todo o seu processo baseado numa ferramenta como esta, que é o CEVAT, com bastante credibilidade. Eu trago aqui para vocês agora um estudo desenvolvido com profissionais liberais e quais foram as médias alcançadas nas 4 dimensões. Então, em azul nós temos o profissional com desempenho superior, o vermelho na média e o verde abaixo da média. O que a gente pode observar é que na dimensão trabalho está diretamente proporcional. Quanto
mais a pessoa se empenha em trabalhar, maior o seu resultado. Em relação à questão das relações pessoais, quanto mais a pessoa se preocupa com aquelas 4 subdimensões das relações pessoais, pior o seu desempenho. A questão do controle, ele fica bastante equilibrado, bastante próximo aos resultados. E por fim, a última dimensão do pensamento, que nos mostra que pessoas que ficam bastante focadas nessa dimensão pensamento, composta por abstração, planejamento, exposição e flexibilidade, elas têm um resultado de negócios menor do que os outros profissionais. Aqui eu trouxe apenas um exemplo de um estudo realizado com profissionais liberais.